Olá, queridos e queridas, bem-vindos a mais um Vibrando com Plenitude. Antes de iniciarmos os trabalhos da noite, nós gostaríamos de pedir a sua participação. Sim, deixe um comentário aqui embaixo do que vocês acham do programa e de como podemos fazê-lo ainda melhor. Agradecemos a sua participação e pedimos aos nossos mestres, aos nossos anjos guardiões, a permissão para iniciarmos o trabalho. Com o capítulo 26 de ambas as obras, do Pão Nosso e do Evangelho segundo o Espiritismo, no Pão Nosso, capítulo 26, intitulado Trabalhos Imediatos. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Primeira carta de Pedro, versículo 5, capítulo 2. Naturalmente, na pauta das possibilidades justas, ninguém deverá negar amparo ou assistência aos companheiros que acenam de longe com solicitações razoáveis. Entretanto, constitui-nos obrigação atender ao ensinamento de Pedro quanto aos nossos trabalhos imediatos. Há criaturas que se entregam gostosamente à volúpia da inquietação por acontecimentos nefastos, planejados pela mente enfermiça dos outros e que provavelmente nunca sobrevirão. Perdem longo tempo receitando fórmulas de ação ou desferindo lamentos inúteis. A lavoura alheia e as ocorrências futuras, para serem examinadas, exigem sempre grandes qualidades de ponderação. Além do mais, é imprescindível reconhecer que o problema difícil ao nosso lado ou à distância de nós tem a finalidade de enriquecer-nos a experiência própria, habilitando-nos a solução dos mais intrincados enigmas do caminho. Eis a razão pela qual a nota de Simão Pedro é profunda e oportuna para todos os tempos e situações. Atendamos aos imperativos do serviço divino que se localiza em nossa paisagem individual, não através de constrangimento, mas pela boa vontade espontânea, fugindo cada vez mais aos nossos interesses particulares e de ânimo firme e pronto para servir ao bem, tanto quanto nos seja possível. Às vezes, é razoável preocupar-se o homem com a situação mundial, com a regeneração das coletividades, com as posições e responsabilidades dos outros. Mas não é justo. Esquecemo-nos daquele rebanho de Deus que está entre nós. E quão atual é essa mensagem? Neste momento de pandemia, dessa enfermidade, o quanto clamamos pelas coletividades. Mas e o bem que podemos oferecer? Por mais difícil que seja esse momento, podemos crescer e aprender. E esse bem que está tão perto foi durante este período tão conflitivo, tão desafiante, que surgiu o Vibrando com Plenitude. Nessa intenção de estarmos juntos, fazendo o bem, vibrando por todos. O quão atual. E tem muito a ver com a leitura do capítulo 26 também do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Dai gratuitamente o que haveis recebido gratuitamente. Esse capítulo trata do dom de curar, das preces pagas, dos vendilhões expulsos do templo e da mediunidade gratuita. Convidamos a todos que tenham acesso a esses livros e que possam estudar mais profundamente estes textos. Em relação às preces pagas, assim Jesus nos disse. Ele disse em seguida aos seus discípulos
na presença de todo o povo que o escutava. Guardai-vos dos escribas, que ostentam passeando com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que sob o pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas, ou seja, embarcam fortunas. Essas pessoas receberão por isso uma condenação mais rigorosa. E esse texto se encontra nos Evangelhos de São Lucas, capítulo 20, versículos de 45 a 47, de São Marcos, capítulo 12, versículos de 38 a 40, e de São Mateus, capítulo 23, versículo 14. As preces pagas têm um inconveniente. Aquele que as compra se crê, o mais frequentemente, dispensado de orar, porque se considerou quite quando deu o seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos são tocados por meio do pensamento daquele que se interesse por eles. Qual o poder e o fervor daquele que entrega um terceiro de orar por ele, pagando? Qual é o fervor desse terceiro quando delega seu mandato a um outro, este a um outro e assim por diante? Não é reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente? O fato de hoje estarmos aqui juntos orando por todos, mas não cobramos. Temos a nossa conexão divina com o Pai direta, mas sem cobrar, em doação, porque essa capacidade nos veio gratuitamente. Também aos médiuns, principalmente aos médiuns de cura, o que receberam gratuitamente dos espíritos, desses fluidos que lhes são transmitidos. Não se deve fazer como uma profissão. E então, amigos, já que estamos falando de prece, não há melhor maneira de iniciarmos então a nossa parte da vibração. Vamos vibrando por todos aqueles, por nós mesmos também. Então eu os convido para que se sentem confortavelmente e que busquem dentro de si uma memória de tremenda alegria. Esta memória que é capaz de trazer um sorriso aos seus lábios. É com esse sentimento, amigos, que vamos caminhar e vamos compartilhar esta felicidade com todos os que encontramos. Aos nossos entes queridos, a todos os que merecem o nosso afeto, mas também o desafeto, a incompreensão, aqueles que ainda não nos aceitam. Lembremos que somos todos filhos e filhas de Deus. Somos merecedores desta alegria. Então vamos contagiá-los com esta luz, este sorriso, essa felicidade. Vamos caminhando pelas ruas, amigos, e a todos os irmãos que encontramos ao alento, sem o conforto de uma casa, de um lar, vamos abraçá-los calorosamente. Sim, porque eles também são filhos de Deus, nossos irmãos. Vamos proporcionar este sorriso, esse colar de pérolas aos olhos de Jesus. Entremos nos hospitais, amigos, nos asilos, nas casas de repouso, nos hospitais, as pessoas que são acometidas do vício dos químicos. Vamos por ali passando e contagiando nossa alegria e nosso sorriso com o remédio necessário, com o afago, o afeto, a esperança
de uma vida feliz. Abram seus sorrisos, abracem os seus irmãos, pois são todos filhos de Deus. Vamos então encontrarmos com todos os dirigentes políticos de todos os países, estes homens e mulheres com a autoridade de fazer, desfazer, mandar e exercer as leis. Esses espíritos com essas missões, toquemos-lhes o coração e a consciência de que são também filhos de Deus e que somos irmãos, e com esse poder e autoridade que proporcionem aos seus irmãos uma vida feliz. Aos anciãos, às crianças e pessoas que no momento se encontram em estado de escravidão, vamos romper as algemas, romper as cárceres, amigos, e permitir que esses irmãos, filhos de Deus, possam sorrir livremente, viver livremente. Compartilhem esse sentimento de alegria a estes seres que vivem no mar de opressão, de medo. Vamos acabar com o medo, somos luz, pura luz. Aos que agora se encontram encarnando neste planeta e aos que estão partindo desse planeta, que vão na luz, esboçando o seu mais belo sorriso. Vamos passando pelas florestas, pelos rios, pelos mares e pelos ares. Vamos fazer essa energia de alegria vibrar no nosso planeta e assim fazer com que Jesus, governador da Terra, sorria conosco. Quanta alegria, meus irmãos! E agora, voltando aos nossos lares, vamos então receber o nosso passe depois desse momento de doação. Ainda com um sorriso nos lábios, vamos então recebendo essa chuva de fluidos benéficos da espiritualidade amiga. Essa energia que nos equilibra, que nos restaura, que alinha nossos chakras, que preenche todos os espaços vazios em nosso espírito e perispírito, alinhando nossas funções biológicas do corpo material, dando-nos a força necessária, amigos, para continuar com esse sorriso nos lábios por toda a semana. Façamos brilhar nossa luz e que o nosso sorriso seja contagiante para onde formos. E aqui ficamos com a promessa de mais um encontro na próxima semana. Mas não se esqueçam, precisamos também de sua participação. Deixem aqui abaixo o seu comentário em como podemos fazer melhor o nosso Vibrando com Plenitude. Que a espiritualidade amiga nos permita dar por encerrados os trabalhos de hoje. Que assim seja.